Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o quadro Elas no Aposta Golos, especial Copa do Mundo de Futebol Feminino. Oitavas finalizadas. E ao meu lado, lá da Austrália, para acompanhar tudo isso, Milene Domingues. Como é que tá, Milene? Tudo bem? Agora que o Brasil já foi eliminado, deu tempo de você ir lá conhecer o canguru, o koala, foi pra praia dar uma surfada? Conta como é que tá a gente seu dia a dia aí, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Hoje mais aceitando, né, a derrota. Na nossa última conversa eu estava bem triste e um pouco ainda revoltada, né, por uma revolta boa, uma revolta construtiva. O futebol feminino segue e eu, como uma amante do futebol e uma lutadora dentre tantas, vamos aí continuar levando o futebol feminino, com Brasil ou sem Brasil. A gente sabe que a modalidade depende disso para crescer. E olha, não dá para surfar porque tá aqui, eu não tô conseguindo tirar a touca dentro do quarto, porque assim, eu tô com tanto frio que eu ainda não entrei no ambiente. Então vamos lá, jogo por jogo, dos que já ocorreram, obviamente, né, das oitavas. Sim. Vamos falar do primeiro, Espanha e Suíça. Inclusive eu vou já falando qual foi o seu palpite, né? Você, o pessoal já ficar sabendo, você foi muito bem nos palpites. Tirando os Estados Unidos, que quase todo mundo errou, você acertou todos os outros. Mas vamos lá, Espanha e Suíça, você falou que seria um jogo complicado, e isso você errou, porque foi muito fácil, mas você apostou na Espanha. E de fato a Espanha cresceu, como você disse, né? A Espanha cresceu no momento certo contra uma adversária que vinha até bem até aquele momento da competição, né? Eu acho que a goleada ninguém esperava. Assim, a Espanha realmente cresceu no jogo, né, durante o campeonato. E eu sempre falei assim, né, a Espanha e França eram duas equipes que para mim entrariam como favoritas, mas eu gostaria, assim, antes de cravar isso, ver o primeiro jogo, porque foram duas seleções que tiveram problemas internos, né, problemas com os treinadores, né, treinador e treinador, e isso pode ser dos dois lados, ou afetaria o elenco e por falta de tempo de treino e tal, ou ajudaria a crescer mais ainda, né? Porque você ainda tem um estímulo maior de jogar e fazer valer, né, o porquê que você não queria o treinador ou a treinadora, né? No caso da França e da Espanha. E aí foi do lado bom, porque realmente foram duas equipes que tiveram a adversidade como algo que impulsionasse a elas a jogarem melhor e jogarem com mais vontade, enfim. Então são duas equipes assim que eram favoritas, mas tinha que ver esse primeiro jogo para ver, né, se o fator extra-campo ia fazer diferença para o bem ou para o mal. E foi para o bem. No jogo seguinte, Holanda e África do Sul. Deu a lógica, a Holanda... Sim. Dá para dizer que vem jogando um futebol até agora nessa competição bem regular, né? Ela não demonstrou nada espetacular, mas também nada para temeroso. Talvez falte ali um adversário forte. Agora a gente vai falar daqui a pouco agora no confronto Holanda e Espanha. Mas primeiro essa vitória da Holanda contra a África do Sul. A África, acho que fez o seu papel, a África do Sul, né? Acabou se classificando lá no finalzinho, no último lance. Tá de parabéns, né? Dá pra gente dizer assim, parabéns para elas, né? Então, assim, essa Copa tem, né, a Colômbia hoje fazendo história, a Nigéria, a África do Sul, assim, as equipes, Marrocos, já passando de uma fase que nunca tinham passado e demonstrando, assim, eu não digo nem zebra, o pessoal, né, às vezes me comenta, é a Copa das Zebras. Eu acredito que zebra, no meu conceito, é quando acontece algo que você não espera, mas sem merecer. Às vezes, sei lá, a África do Sul acabou passando, mas não merecia, porque sofreu, né, o jogo inteiro e fez um gol no finalzinho. Eu acho que não foi esse o caso, né? A Nigéria acabou quase que tirando a Inglaterra, jogando um ótimo futebol. Marrocos a gente viu que hoje pecou bastante porque ainda tem alguns erros muito infantis, isso faz uma diferença enorme no futebol, né? Chega um momento, ainda mais Copa do Mundo, agora cada jogo é uma final, então não pode ter erros. A África do Sul, a goleira também, né, deu uma falha ali, que você vê que é a falta de experiência, a falta de jogos, né, de ter campeonatos internos que façam isso crescer, que seja uma maturidade esportiva,
Então, ainda está em andamento, mas é uma Copa onde as equipes africanas já fizeram muita história só de estar passando para outras fases e com um investimento que a gente sabe qual é, que é o mínimo e muitas vezes, né, no caso da Jamaica, a filha do Bob Marley é a maior investidora, ou seja, eu fico feliz por isso, por mais que a gente já saiba que não iriam chegar tão mais longe, já estão mais do que de parabéns por fazer história. Japão e Noruega. Acho que o Japão vem demonstrando um bom futebol até agora, né? Inclusive atropelou a Espanha, que continua nas quartas de final, ganhou bem da Noruega, que era uma seleção que tem uma certa tradição. O Japão, a gente até citou o Japão lá no início como uma seleção com história e tudo mais, a gente não achava que o Japão fosse chegar assim tão forte até essa fase do Mundial, né? É mais uma equipe que cresceu na competição. O Japão, a gente sabe que é sempre uma equipe forte, uma equipe que taticamente elas cumprem bastante o que foi proposto, não saem daquilo, é a mentalidade japonesa mesmo, até no futebol. E são muito fortes fisicamente, isso me chamou bastante atenção nessa Copa, porque o Japão não é à toa que já foi, né, campeãs do mundo, mas eu acho que fisicamente, né, a gente vê, assim, você vê de gols de fora da área, chute a longa distância, velocidade da bola, eu acho que as japonesas estão aí no ranking top 1, porque realmente tem feito gols com muita velocidade. E eu acho que de todas essas equipes é uma das equipes mais estável do campeonato, que não oscilaram tanto, fez uma ótima partida, uma partida ruim, uma ótima partida, uma partida ruim. Ao contrário, elas vêm crescendo, né, e vêm conquistando aí essa vaga de quartas de final, eu acho que de todas as seleções com mais propriedade, porque a gente viu muitas que passaram raspando. A Inglaterra a Nigéria fez uma partida espetacular, acabou, né, pecando nos pênaltis. Os Estados Unidos, que era também uma das favoritas, acabou também perdendo aí nos pênaltis, que também estaria como uma equipe que estaria no nossos para ganhar o campeonato, né, como favorita. A Holanda também estaria, mas não está fazendo um bom futebol. Está passando, mas assim, dentro de campo não está apresentando futebol para ser campeão. Mas a gente estava até falando aqui nos bastidores, né, que para ser campeão de Copa do Mundo não basta, além de errar pouco, tem que ter a sorte de campeão. O jogo mais importante não, foi o que mais atraiu atenção, porque a favoritaça, os Estados Unidos, acabou sendo eliminada pela Suécia nos pênaltis. Primeiro jogo da FIFA onde a partida é decidida pelo VAR, né? Porque afinal de contas a bola entrou, deve ser muito doido na cabeça do jogador ter que esperar uma decisão de vindo lá de cima da salinha do VAR para poder comemorar ou não. Já é difícil comemorar um gol nessa situação, imagina comemorar uma classificação, imagina como ficou a cabeça das suecas ali nessa situação. O que você achou dessa partida e da eliminação? A gente achou que o Brasil fez uma campanha ruim, mas dá para dizer que a campanha dos Estados Unidos foi muito pior, porque se esperava muito mais dos Estados Unidos e nunca tinha acontecido os Estados Unidos não ficarem entre as 4 melhores na história da Copa do Mundo, e aí caíram ali nas oitavas de final, e não foi um jogo solto ali, na primeira fase os Estados Unidos já vinha jogando mal, né, Milene? Assim, já passaram raspando para as oitavas, né? Vamos lembrar daquele jogo contra Portugal, uma bola na trave, os últimos minutos de jogo. E assim, eu fui para o treino da seleção dos Estados Unidos, a gente fez essa cobertura, e era um clima diferente. Eu falei isso, né, na transmissão, que não sei explicar que clima era, mas não era um clima de campeãs, era uma coisa. A Suécia é uma equipe que tem também muita tradição, apesar de, né, pelos retrospectos, Estados Unidos tem maior vantagem, mas elas nunca haviam se enfrentado em oitavas, né, em fase de mata-mata. A Suécia vinha numa fase muito melhor, então, inclusive, ela era a favorita na maioria das apostas, mas o jeito dos Estados Unidos jogar era o que mais me pegava, assim, porque elas têm uma mentalidade muito campeã. Então, assim, independente do que favoritismo ou não favoritismo,
Elas, quando colocam, né, uma coisa na cabeça, a mentalidade dos americanos, nos esportes em geral, é muito vencedor. E eu acho que ali, às vezes, é um fator que pode vencer um jogo. Mas acabou não dando certo. E o clima, né, do treino era um clima meio de preocupante. E como é os Estados Unidos, a gente coloca muito mais valor a elas, né? Fala de futebol, você já vai pensar nas americanas, e não é à toa, porque são as únicas tetracampeãs do mundo, né? E, assim, os outros têm tudo e dois títulos, então fica, assim, realmente elas são superiores lá. O futebol é um esporte muito popular, e por mais que lutem também por igualdade de gênero, lá é normal jogar futebol. E então elas sempre entram como muito favoritas, mas dessa vez eu não sentia isso, né? E vendo lá realmente no treino. Então aí temos, né? Poxa vida, a Rapinoe, que eu confesso a vocês, só entre nós aqui, que eu fiquei lá, sai zica, a hora que ela foi chutar o pênalti. Porque assim, não é nada pessoal, ao contrário, a gente gosta dela, é uma figura super emblemática do futebol. Era a despedida dela, assim como da Marta, mas a gente queria ver os Estados Unidos fora. Seguindo adiante, então, outra partida decidida nos pênaltis. Dessa vez, a favorita levou a Inglaterra, mas foi por pouco também. A Nigéria, ali, se calibrasse melhor nos pênaltis, poderia ter surpreendido, né? A Inglaterra tem um futebol muito superior ao da Nigéria, mas a Nigéria me surpreendeu durante esse campeonato, porque estava fazendo um futebol bonito, né, um jogo bonito, um jogo atrativo. E Copa do Mundo é isso, você está lá num jogo de mata-mata, mesmo sabendo que você tem um futebol superior à outra equipe, você tem que demonstrar dentro de campo, e o gol não vai saindo, e o tempo vai passando, e você joga com um adversário a mais, porque o tempo passa a ser seu adversário. E aí as tomadas de decisões são muito precipitadas, a maioria delas são precipitadas porque você começa a querer resolver. Então, uma bola que você pode encontrar uma jogadora em melhor posição, você acaba chutando porque tem que fazer o gol, o tempo está passando. E aí acaba, obviamente, o outro time crescendo, porque a Nigéria já estava fazendo história, não precisa, né, joga com muito mais solta, né, sem a obrigatoriedade de ganhar. E foi isso que aconteceu com o jogo da Inglaterra e Nigéria. E aí, pênaltis, é isso, é a confiança e a malandragem. E eu sempre falo, né, os europeus, os americanos, eles têm uma frieza muito maior. Nós brasileiros, até os africanos, né, até pela ingenuidade, somos muito mais passionais. Então, ali acabou passando por muito pouco, mas não porque a Inglaterra tivesse merecido amplamente pelo jogo que fez. Mas eu fico muito feliz, volto a dizer, sobre as equipes africanas, porque isso me mostra visualmente, não é mais uma utopia minha, né, Milene querendo que o futebol feminino só cresça, mas visualmente a gente tem notado uma diferença muito grande do último Mundial, que a gente já tinha visto um crescimento técnico, tático, físico, mas esse a gente está vendo que as equipes, né, principalmente as equipes sul-africanas, já, né, deram um bom salto. E isso quer dizer o quê? Os campeonatos estão se movendo. Para ter uma boa seleção, as jogadoras têm que ter um respaldo de campeonato bom o ano inteiro. Não é só na seleção. A seleção não dá nem tempo de treinar tanto. Então, isso quer dizer que o futebol feminino está crescendo a nível mundial. Austrália 2-0 na Dinamarca, um confronto que acho que pesou. As australianas estão muito empolgadas pelo fato de jogar em casa, né? Você que está aí pode dizer melhor. O país está mesmo acompanhando essa seleção? Fala um pouco mais de bastidores para você é acostumada com o futebol, você vive no Brasil, sabe como o brasileiro adora futebol. Os australianos, eles acompanham muito a seleção aí, até pela Copa do Mundo estar acontecendo na casa deles? Sim, aqui está bem movimentado.
assim, pelo menos aqui em Melbourne, em Brisbane também, mas Adelaide menos, que eu acho que só foi por causa do jogo do Brasil, e estava um pouco mais apagado, início de Copa, mas aqui, assim, as pessoas falam, as pessoas param, eu não vejo muito TV, assim, né, alguns os jogos da Austrália, assim, que falam mais, em noticiários, em debates, mas jogos têm passado pouco, isso me chama muita atenção, assim, de não, muitos jogos a gente tem que assistir no FanFest porque não está passando na televisão, mas as Matildas, como são conhecidas aqui, elas têm muito apoio da torcida, assim, a gente vai em loja de material esportivo, tem um monte de roupa delas e várias coisas de cachecol, de touca, de assim, apoiando realmente a seleção australiana, e você vê que é um público assim de tudo, tem muita criança, muita família, eu vejo que o público do futebol feminino aqui também é bem parecido com o do Brasil, que a gente vê muita família, e, e elas estão muito empolgadas, sim, com o fato de ser na casa delas. Isso é um fator que está movendo a Austrália. Não está convencendo pelo futebol, está crescendo também no campeonato, mas não é um. Eu, sinceramente, confesso que esperava um pouco mais da Austrália. Mesmo não sendo a favorita, a Austrália não está como minha seleção favorita, mas eu achava que o futebol poderia ser um pouco mais vistoso. A gente viu a Sankera entrando e tal, mas também muita expectativa sobre ela e vindo de lesão também é complicado. Mas, assim, a nível de torcida, sim, que elas têm aqui total apoio, e eu creio que está sendo esse fator que está levando elas a ter um desempenho de passar adiante pela força da torcida. Colômbia ganhou da Jamaica, nossa responsável pela nossa eliminação. As colombianas permanecem com um representante ali da América do Sul, que nos faz pensar que, assim, toda vez que a Colômbia enfrentava o Brasil, dava Brasil. E a Colômbia está indo nas quartas de final, ou seja, a gente poderia ter chegado mais longe nesse Mundial, né? Mas, tipo, a gente é muito engraçado. Futebol não é matemático. É sempre assim: o que ganhou de um perde do outro, o outro goleou não sei quem, mas perdeu daquele que foi goleado. E assim, futebol não é uma matemática 2 mais 2 é 4. São 4. Porque Marrocos ganhou da Colômbia e foi goleado pela França. Esse jogo foi muito legal, porque assim, a Jamaica a gente já sabia que viria na sua retranca tradicional, mas o fator individual eu sabia que ia fazer diferença, porque a forma de jogar da Jamaica, a forma de furar um bloqueio como a Jamaica, que jogou exatamente igual contra o Brasil, mesmo sabendo que tinha que ganhar, se vai para pênalti já está no lucro. As jogadoras colombianas, elas estão com essa forma de jogar muito mais solta, né? Elas jogam, obviamente, em equipe, mas a jogadora como a Osme, a jogadora como a Linda, né? Caicedo, são jogadoras que ainda têm esse ímpeto de partir para cima. Eu acho que no Brasil, no jogo do Brasil contra a Jamaica, faltou uma jogadora rabisqueira, uma jogadora que pegasse essa bola e tentasse fazer algo diferente no último terço, porque às vezes a gente via a Debinha, a Adriano, a própria Marta, a Zanerato depois tentando partir para cima, mas numa parte do campo onde elas teriam que correr mais para chegar no gol, né? De repente esse último terço teria que ser onde você tentasse uma jogada individual, e foi o que aconteceu. Uma vez, assim, um contra-ataque que a Jamaica acabou errando ali, sendo tomada, estava no ataque, perdeu a bola, e numa jogada de transição muito rápida, a Usme fez um controle orientado, para mim foi um golaço. O último confronto, França e Marrocos. Esse aí deu a lógica, como a gente já falou, o Marrocos já tem uma representatividade, vai ter uma representatividade ali para a região do norte da África e tudo mais, mas a França está crescendo no momento certo, né? Começou devagar, mas tá cada jogo que passa tá uma melhor apresentação, né? De nada, França, porque fomos nós, Brasil, que demos essa moral para elas. É verdade.
porque era um jogo assim muito esperado. Eu acho que depois do jogo do Brasil, realmente elas pegaram essa confiança, porque o jogo contra a própria Jamaica foi horroroso. Assim, não era a mesma França que jogou contra o Brasil, e depois contra o Panamá foi bem tranquila, porque, né, já tinha passado esse. A gente falava sobre um jogo difícil, França e Brasil, né, para o Brasil, mas também era um jogo difícil para a França, por tudo, né, já tinha empatado o primeiro jogo, já vinha com os problemas internos, então, e jogou mal, assim, empatou com a Jamaica jogando mal. Então, acho que contra o Brasil acabou ressuscitando, porque além de ganhar do Brasil, fez um bom jogo, né? Não foi à toa, assim, o Brasil não conseguiu jogar direito e a França conseguiu chegar várias vezes e a Lelê salvou para não ser mais gols, porque tiveram aí pelo menos 2 bolas que a Lelê salvou. Então, acho que a gente deu essa moral, né, da França ganhar do Brasil, depois golear o Panamá, e chegou tranquilo. Não era um adversário difícil, né? O Marrocos, a gente já sabia que, por mais história que esteja, né, que fez, no caso, ainda não está no nível das francesas, e está crescendo na hora que deve crescer, né? Na hora onde tem o mata-mata, onde tem a obrigação de ganhar, porque quem perde fica pelo caminho. Então hoje foi um jogo, até quando eu fui vendo, nossa, 15 minutos 1-0 e 20 minutos 2-0, falei, caramba, eu tinha apostado 4-1, eu falei, acho que vai ser mais, hein, gente, se chega nesse ritmo. Já projetando agora os confrontos, vamos botar aí na tela os confrontos das quartas de final. A gente já falou que a Holanda está bem, mas ainda não teve um grande adversário. Talvez seja agora o grande momento da Holanda mostrar que de fato é uma seleção forte, e da Espanha demonstrar que aquela goleada contra o Japão foi só um grande tropeço, né? Se a gente avaliar o que a Holanda fez, o que a Espanha fez, a Espanha é favorita. Mas é que a Holanda tem muita tradição. Aí vai ser um confronto que interessante. Agora eu vou falar como um coraçãozinho aqui, desculpa, minha gente, mas eu morei muitos anos na Espanha, né? Então, assim, eu vou pender, né, mais para a Espanha, mas é um jogo que é muito, muito equilibrado. Por mais que a Holanda não esteja fazendo um bom campeonato, né? Pelo retrospecto, a Espanha leva vantagem, mesmo com a goleada contra o Japão. A Holanda, eu acho que é mais fria nesses momentos. A Espanha pode ser que que se perda na empolgação, entendeu? De chegar a uma semifinal, que também já seria algo histórico. Então, assim, se eu fosse falar como uma comentarista de futebol, a Holanda tem mais chance. Mas tomara que eu erre e que a Espanha ganhe. É isso. Então Japão vamos colocar no quadradinho Espanha, tá? Por mais que eu... Tá bem, então a gente vai gravar aqui, vai ser Espanha. Você jogou nos dois lados, mas a gente vai considerar a Espanha aqui. Espanha, isso, Espanha. Agora Japão e Suécia. Eu acho que também é um confronto bem ali de duas equipes que até agora jogaram muito bem. Talvez não tenha nenhum espetáculo, mas não perderam nenhuma partida. Se querem empatar, se eu não estou enganado, as duas equipes ganharam todas as partidas até o momento. Ah, não, Suécia empatou contra os Estados Unidos, né? Mas enfim. Foi nos pênaltis de milímetros. Olha, vai ser um jogo também muito forte, mas o Japão, eu coloco o Japão como um finalista da Copa do Mundo. Eu sei que já me antecipei, gente, que eu sou dessas. Mas o Japão, pelo crescimento delas no campeonato, e eu até sei como uma ex-atleta que a cabeça vai ficando cada vez mais vencedora. E aí você fala, pô, cheguei nas quartas, tô bem, já tô jogando bem. Fez uma partida espetacular contra a Espanha. Depois foi bem contra a Noruega, agora vai pegar a Suécia. A Suécia, por mais que tenha tirado os Estados Unidos perderam alguns gols. Não foi uma partida onde a Suécia dominou esse jogo, e foi um jogo bom. Mas os Estados Unidos tiveram boa chance, e a gente não vai falar da atuação da goleira, né? Pelo amor de Deus.
ela fez uma belíssima partida. Então eu vou colocar o Japão como, para mim, o Japão é um dos finalistas. No caso, no meu ver, a Espanha vai passar, vai pegar o Japão, aí não vai dar jeito para a Espanha. Por mais que eu goste da Espanha, e aí eu coloco o Japão como um dos finalistas. Calma lá, uma coisa de cada vez. Já tô aqui, gente. Não se antecipe. Não faça como eu fiz e já falei que o Japão vai ser campeão. Vamos uma coisa de cada vez. Inglaterra e Colômbia. Como você vê, a Inglaterra ainda é uma favorita, né? Talvez não tenha feito uma grande partida até agora nesse Mundial, contra a Colômbia, que vai indo aí surpreendendo, já chegou numa fase que nunca tinha chegado até então na história dos Mundiais, né? Também acho que a Colômbia já fez uma grande história e tá bem, e vai muito motivada, é aquela coisa de jogar, a obrigação de ganhar da Inglaterra, mas nessas horas eu creio que a camisa pesa, no sentido de você ter muito mais bagagem. Para finalizar, as donas da casa, a Austrália, com o apoio de toda a torcida, contra a França, que acho que é que está mais crescendo em volume de jogo, principalmente nessa reta final, né? A Austrália joga com a torcida, melhorou muito, vem fazendo, né, partidas ok, né, partidas boas, crescendo, mas também ainda não está apresentando no grande futebol. A França, sim, que está jogando de uma forma melhor. Eu acho que, volto a dizer que depois do jogo contra o Brasil, a França parece que despertamos um gigante, porque a França, para mim, sempre foi uma das favoritas, mas eu queria saber como que seria o primeiro jogo quanto ao extracampo, e demonstrou contra a Jamaica, né, que parecia que não tinha chego na Copa, mas depois contra o Brasil, contra o Panamá e até para o Marrocos, que a gente já sabia que é um adversário bem inferior, mas tem que demonstrar, né? Não basta só falar que é por causa de ranking, ou tem que demonstrar dentro de campo. E a França está jogando bem. Então eu creio que por mais que estejamos com a Austrália aqui, todo mundo, a torcida, eu acho que a Austrália cai nesse jogo e a França passa para a semifinal. Perfeito, então essas são aí os palpites de Milene Domingues. E obviamente a gente vai trazer mais informações dessas partidas das quartas de final, também semifinais, mais para frente a gente vai fazer também ainda um vídeo projetando a final da competição e também depois que a final terminar, depois que o Mundial terminar, um rescaldo de tudo que aconteceu, que a Milene pode trazer de bastidores. A gente fala bastante sobre bastidores, o que ela viveu na época dela e o que mudou até os dias de hoje no futebol feminino, porque essa é a intenção do quadro Elas Não Aposta Golos, é valorizar o esporte feminino e mostrar a evolução cada dia, cada vez mais gente acompanhando as mulheres no esporte, que é o que a gente quer cada vez mais. É isso então, Milene. Obrigado mais uma vez pela participação. Vai descansar, porque você já deve estar super cansado com esse fuso horário doido de Austrália e Nova Zelândia. E a gente se encontra no próximo quadro Elas Não Aposta Golos, tá bem? Um grande abraço para você, um abraço para todos. Até a próxima. Beijo.